noite, queridos companheiros. Espero que todos tenham tido uma virada de ano muito boa, muito saudável, muito alegre e muito promissora. Porque todo ano que se encerra-se um ciclo, inicia-se outro. Que este ano seja mais próspero do que o ano passado, que este ano seja repleto de objetivos, metas e diretrizes. E a grande diretriz nossa é a diretriz espiritual. Claro que as questões materiais não deixam de ter a sua importância, pois vivemos da matéria e da matéria dependemos. Mas temos que ter um outro vislumbre, uma outra ótica, uma outra visão, porque em verdade somos espíritos que habitam temporariamente este invólucro chamado de corpo. Então desejo a todos um 2025 repleto de alegrias, ânimo, disposição, vivendo o Evangelho do Cristo. E hoje nós trouxemos um capítulo muito importante para todos nós, que a nossa querida Amélia Rodrigues, a romancista do Cristo, nos traz com muita solidez a lição difícil. Só relembrando, Jesus teve dois grandes marcos. O primeiro marco, a sua vinda entre nós. E o segundo grande marco, indiscutivelmente, foi quando ele promulgou as bem-aventuranças. Lembro-me de Gandhi, Mahatma Gandhi, o grande pacifista indiano, que nos disse que se toda a literatura fosse extinta na face da terra e só sobrassem as bem-aventuranças, nada estaria perdido. E a lição difícil que a Amélia nos traz, em particularidades, mas numa abrangência, é o cumprimento total das bem-aventuranças. Como é difícil cumprir aquilo, reconheçamos. Mas estamos a caminho, galgando os degraus evolutivos e vamos passo a passo. Para isso temos as reencarnações, para cumprir ipsis literis, ou seja, ao pé da letra, as bem-aventuranças. Então vamos discorrer o que a nossa querida Amélia nos traz e que certamente vai nos tocar profundamente. E ela começa dizendo, sempre no seu tom poético, romântico, que as inquietações se demoravam asserenadas sob o pálio, o manto estrelado da noite harmoniosa. Então as inquietações humanas, que em verdade somos todos nós inquietos, impacientes, intolerantes, dentro, claro, de gradações, mas depois que o Cristo nos trouxe um caminho a ser seguido, essas inquietações, embora demoradas, começaram a se asserenar. Pois nela, ou nelas, das bem-aventuranças, o código de moral sublime, pois todas as bem-aventuranças é um profundo código moral, e que em verdade está inscrito em nossos corações, deveria permanecer indelével, intocável para os milênios por vindouros, norteando nossas mentes, confortando as almas aturdidas
pelo perpassar das dores através dos erros, através dos tempos. Dores essas que sabemos que são inerentes ao nosso processo evolutivo. Não há um ser que não passe pela dor. Seja uma dor física, seja uma dor moral, que gera o sofrimento. Entendendo por isso que dor e sofrimento são distintos. Podemos passar pela dor e sofrer pouco. Como? Entendendo, compreendendo a raiz, a essência das dores, que são, indiscutivelmente, fruto da nossa condição espiritual, ainda em evolução. Mas sopravam as aragens brandas da natureza em festa, respingadas pelo frio trazido do mar. Que cenário lindo! A multidão, dominada pelo magnetismo de Jesus, do Cristo, volver aos lares em silêncio, após a pregação incomparável, intocável das bem-aventuranças. Todos penetrados de emoções. Uma festa que somente culminaria no reino, após a vitória da imortalidade, passadas as sombras do nosso corpo somático. E assim acontece e acontecerá, porque estamos designados a buscarmos o reino de Deus que está em nós. E a vitória só pode ser uma, para que se conquiste tudo isto, a nossa condição de imortalidade. Há algo mais profundo, de grande enlevo, do que sabermos que somos imortais. Morre o corpo, dilui-se, e o espírito continua na sua jornada intermina, a caminho deste reino. E vamos vencendo etapas, vamos vencendo os tempos, para buscarmos a temporalidade do coração. Então tinha-se a impressão de que aquelas horas ultrapassariam os tempos, como ultrapassaram, e ficariam como os momentos culminantes da Terra. Nunca dantes, meus irmãos, se dissera nada igual. Não há nada, absolutamente nada que se equipare ao que o Cristo nos disse e que está ali íncito nas bem-aventuranças. Jamais se ouviria algo equivalente, e nunca houve, nunca haverá, aquele sermão do monte. Estavam lançadas em definitivo, por isso é um marco, as bases do reino eterno. Sobre os escombros do mundo perecível, material, em sua tangibilidade transitória, as lágrimas daquelas criaturas ali presentes, os apóstolos, vertidas em silêncio no altar das meditações, das almas colhidas todas por essa beleza inigualável da sinfonia das bem-aventuranças, constituiriam a partir dali, como ainda constitui, o adubo para as sementes da luz da Boa Nova. Quando se preparava o mestre, os discípulos, para retornarem aos penates, penates são os lares, de uma alma túmida, inchada pela felicidade, pela alegria, Simão Pedro, o querido Simão Pedro, mas se acercou do Rabi e, desejando realçar a grandeza das lições sorvidas,
não pôde sopitar, quer dizer, não conseguiu se dominar, através de interrogações que lhe bailavam na mente simples, como pescador que era. Era um amante da lei. E ele, por conta disso, vira o esboroar, ou seja, a ruptura dos velhos códigos de soberba e perversidade, abrindo-se-lhe aos sentimentos do seu coração uma madrugada de bênçãos que o impelia a uma incontida aventura ou uma incontida felicidade. Rabi, meio Rabi, interrogou hesitante. Jamais alguém enunciou os ditos dessas lindas, incomparáveis bem-aventuranças. Quais o que aqui foram proferidos? Nunca mais, disse Pedro, se repetirá esta tarde profunda e abençoada. Emulado, ou seja, estimulado, pela silenciosa aquiescência do amigo querido Jesus, ele prosseguiu. Todos os enunciados penetram minha alma, qual se fosse um punhal aguçado, feito em luz, que rasgasse a cortina de sombras que me envolvia o espírito. E assim são as bem-aventuranças, experienciadas por Pedro e que nós estamos experienciando. É um punhal que rasga a cortina de sombras dos nossos delitos, dos nossos equívocos, que envolvem a nossa condição espiritual. Sempre acreditei e temi a soberania da lei e dos seus austeros códigos. Agora, em face dos dispositivos do amor, pois as bem-aventuranças, todas elas, trazem um grande adorno, que é o amor. Uma por uma. Sem dúvida participo, diz ele, de uma revolução que modificará toda a estrutura da coletividade do mundo. Isso temos que crer. São as bem-aventuranças, seus preceitos, suas regras, é que vão modificar a estrutura coletiva do mundo. Começando por nós. Cada um buscando seguir esses preceitos morais, esses códigos ético-morais, dos quais nenhum jamais foi visto e comparado. Por isso o Evangelho passará a ser a diretriz firme, mas também doce, como era Jesus, né? Austero, duro, firme e doce ao mesmo tempo. Tudo para um futuro que se vislumbrará, conclamando todos os homens a responsabilidade, a abnegação, o trabalho pelo progresso. Que progresso? Material? Não. Estamos fadados, destinados a progredir moralmente. Sabemos, estamos por isso destinados, que chegaremos à condição onde Jesus chegou. A coisa mais alentadora que isto, mais sublime do que sabemos que chegaremos lá. Deus nos criou para isso, para alcançarmos esta culminância espiritual na qual Jesus já chegou. As bem-aventuranças hoje aqui apresentadas, todas elas são a excelência da esperança. Bênçãos sobre bênçãos para os humildes. Quem são os humildes? São aqueles que se reconhecem
aqueles que reconhecem as suas condições ainda de imperfeições. Esses são os humildes, os brandos, contrários à violência, à agressividade que ainda se sobrepaira em nosso orbe, através das matanças, das guerras fratricidas, os pacíficos, os que trazem dentro de si e exalam a paz, para que todos tenham paz. Os amantes, os que se amam, o amor irrestrito e incondicional, os sedentos de justiça e de verdade. Essa verdade que está em nós, a partir do momento que despertamos nossas consciências. Qual é a nossa verdade? É aquilo que trazemos. É aquilo que trazemos e que vamos ter que modificar. Somos ainda espíritos imperfeitos da terceira ordem, como ratifica Allan Kardec na divisão espiritual, muito bem explícito no Livro dos Espíritos, assim como na Revista Espírita. Não pôde prosseguir. Os olhos marejados de pranto irromperam em cascatas, enquanto a voz se estrangulava naquela garganta túrgida pela emoção superior. Compreendendo as ânsias do discípulo amado, o Senhor falou-lhe em socorro afetuoso. O Evangelho prepara um mundo novo. Estamos já neste processo. A mudança planetária que muitos desejam para amanhã não vai ser no nosso tempo, moroso, lento, arrastado. Vai ser ao longo dos tempos. Mas o mundo novo já está aí, mostrando as suas flores, as suas ideias, os seus preceitos. Sob a sua influência, o Evangelho, modificar-se-ão as paisagens morais do homem e, consequentemente, da humanidade. Somos nós os artífices de nossos destinos. Para isso temos uma força chamada vontade, que consubstancia a fé. Quanto maior a fé, maior que um grão de mostarda, como disse o Cristo, maior a vontade, maior a certeza que vai nos direcionando a esse caminho, seguindo Jesus. Porque a lição difícil está em seguir o Cristo. Como Ele mesmo nos disse, aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esta é a lição difícil também. Não obstante, jamais revoga as leis. As leis não estão aí para serem revogadas. Vamos lembrar que o que Jesus nos disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la e trazer lentamente as modificações que começaram a ocorrer e estão ocorrendo. Portanto, as leis é para serem adicionadas o sal do amor, da misericórdia, justiça e misericórdia, severidade e amor. Eis os pilotis das edificações novas. Misericórdia. Falamos tanto de misericórdia, mas ainda não temos um grau de compreensão do que significa isto. Misericórdia vem do latim miserere, que quer dizer compaixão. Cordis, que quer dizer coração. Aí veio a especialidade médica, cardiologia. Cordis, coração. E o que é compaixão? É um sentimento que está acima da piedade. Compaixão é colocar-se no lugar do outro. Procurar entender por que o outro está sofrendo.
que o irmão ainda encontra-se naquele estágio de convulsões, de revoltas, com a paixão do Cristo? Que ele compreendia substancialmente a dor do próximo. Até aqui, a violência caracterizou o poder, pois a criatura, para atingir o seu ideal de poder, utiliza-se, como estamos vendo, do poder. No entanto, não existe maior violência do que a pacificação. Parece algo contraditório, algo paradoxal. Como a paz é a maior violência? Sim, porque a paz violenta é nossa violência. Ela simplesmente, a paz destrói todas as possibilidades de violência e agressividade, nos colocando numa situação de serenidade, de tranquilidade, a paz, para um dia chegarmos à paz profunda, porque é a paz plena, que é a do Cristo. Forte não é o que tripudia sobre o fraco, nem o que esmaga aquele que cede. Este ganha talvez, mas não se realiza na peleja. Qual é a verdadeira vitória? Ela ocorre nas telas íntimas do mundo moral. Ou seja, aí está a lição difícil também. Superar as paixões. Vencer as dificuldades, os obstáculos, vencer nossas frustrações, que são típicas do ego, são típicas de uma vontade que a gente quer que impere, seguindo os nossos preconceitos. E como isso não acontece, nos frustramos, nos culpamos, entramos em lamentáveis quadros de depressão, que é uma doença hoje extremamente atual, que graça por este planeta. Renunciar quando poderia exigir. Como é difícil. Como é difícil isto. Renunciar às nossas crenças, renunciar aos nossos valores, renunciar àquilo que instituímos como regra. Ceder quando desejaria pelejar pelo triunfo. Seres humanos buscam ainda a vitória. A vitória periférica, enganosa, ilusória. Porque esta vitória é uma ilusão. A amar quando tudo conspira contra esse sublime sentimento. Entendestes, Pedro? Sim, Rabi, respondeu o discípulo com a sua característica doce ternura. Compreendo e me comovo. Nada maior do que dar a vida por amor. Há algo mais belo do que dar a vida por amor, como Jesus fez por nós? Oferecer-se em holocausto, como Ele o fez, a benefício do próximo, da humanidade. O simbolismo que Ele, em verdade, trespassou para a humanidade, que significou tudo aquilo, o simbolismo da cruz, do sofrimento, da crueldade, dos seres ainda em desarmonia, em desajustes, em ignorância, em perversidade. E é nesse ponto que as minhas indagações se fazem perturbadoras, disse Pedro. Convidaste-nos a amar os inimigos. Como é difícil isto. Como amar os inimigos? Aqueles que nos ferem, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam. Só realmente atingindo outros degraus
espirituais como Cristo, é que teremos condição de amar nossos inimigos. Mas amar os nossos inimigos, que pelo menos façamos um grau ínfimo que seja de compreensão. Por que fulano fez isso? Por que fulano ou cicrano disse isso? Já é uma abertura para tentar compreender aquele irmão em falência. No entanto, como fazê-lo? Perguntou Pedro. Se alguém propositadamente fala de nós, fere-nos com verbo ácido, humilha-nos com doestos, que quer dizer injúrias, desrespeitando o direito de dignidade moral que o Pai nos concede a todos, como proceder então? Jesus respondeu: continuar amando e nunca revidar mau conceito por agressividade. E quando ele fala de agressividade, não são apenas as agressividades físicas, mas as agressividades pela palavra, pelo teor ácido, avinagrado, de que quando falamos, revidando aquele que nos ofende, até o pensamento. E se estimulado pelo nosso silêncio, o adversário estrugir, bombardear em nossa face uma encorajada bofetada, desrespeitando os valores morais, contrariando as determinações legais que legislam contra a violência, facultando ao agredido o direito de um justo processo. Como agir diante de uma bofetada? E todos nós conhecemos a prédica do Cristo, oferecendo-lhe a outra face. Não nos é lícito responder brutalidade por brutalidade, agressão, violência por agressão e violência. Mas ninguém, no entanto, terá forças para uma atitude pacífica de tal monta, falou Pedro. E se for tentado a reagir, ou se reagir dominado pela cólera, o que Jesus respondeu? Ter-se-á tornado igual ao agressor, ou pior do que ele, porque o discípulo do Evangelho será a luz do mundo, será o sal da terra, será o pão da vida, e nunca o fel, o veneno, a escuridão, a treva, o lado sombrio. Mas apesar dessa realidade, se o inimigo se investir de estímulos a viva força, partindo para o crime, ameaçando destruir nossa vida, eu gosto de citar esta parte, essa colocação, essa pergunta que Pedro faz, questão de salvar a vida. Eu sempre digo, companheiros, que ninguém morre na véspera. Ninguém. Se chegou um determinado momento, com arma ou sem arma, nós iremos desencarnar. Ninguém morre na véspera. Como não? Mas um tiro a queima-roupa, algo vai acontecer. Essa bala vai se desviar, você vai sair da frente. Então não há nenhuma consistência se armar diante de uma possibilidade de crime. Ainda aí, Simão, convém não esquecer que o criminoso é sempre um infeliz, nunca vítima. Supliquemos ao Pai que nos livre do mal, todavia, não temamos os maus. Se o nosso amor, guardem isto,
coloquei isto aqui no slide, porque eu achei isso de extrema importância. Se o nosso amor não possuir a força de acalmá-los, a culpa não será deles, será nossa. Aquele que conduz a claridade deve vencer a treva exterior e não se encharcar de sombras. O coração puro, a mente calma não receiam nunca, não temem a morte, que ela não existe. O portador da violência combure-se, quer dizer, queima-se nas labaredas em que ardem os sentimentos da própria agressividade. São infelizes e sofredores aqueles que agridem, aqueles que violentam, aqueles que nos magoam, aqueles que nos ultrajam. Apesar disso, mestre, nessa atitude não estaríamos estimulando o crime em geral? O latrocínio é a morte, seguida de roubo com morte, em particular, em que usurpadores não trepidam em prosseguir nos seus infelizes cometimentos? Jesus respondeu: de forma alguma. A violência somente diminui sua força má quando abafada nos tecidos da caridade. Vou repetir: de forma alguma. A violência somente diminui sua força má, perversa, quando abafada nos tecidos da caridade. Não nos cabe fazer justiça com as próprias mãos. Estaremos nos nivelando ao criminoso, ao calceta, como diz Joana de Ângeles. Estaremos simplesmente nos igualando a ele. Na condição de agredido e malsinado, nossa defesa não tem o direito de produzir vítimas. Legítima defesa, nós vamos estar com esta marca de retirarmos uma existência que não é nossa. Vejam a profundidade de Jesus. Nada nos dá o direito de achar que estamos nos defendendo. Legítima defesa, como prega a nossa jurisprudência, ainda muito acanhada, ainda muito débil, a justiça dos homens. Por quê? Seria a manutenção da criminalidade, se a pretexto de salvarmos a vida, destruíssemos a do adversário. Vida que não nos pertence. Nem nós nos pertencemos. Nós somos de Deus. Afinal, se revidássemos com as mesmas armas em que deferiríamos deles, os maus, embora nos justificasse o errôneo proceder, utilizando a escusa de que agredimos para conseguir a manutenção da própria vida, bem sei que isto não é fácil. Olhem aí a lição difícil. O atavismo, as nossas heranças, que ainda procedem da fera, nós temos ainda esses padrões automatistas, que ainda não nos livramos. Eu sempre cito um estudo maravilhoso dos 3 andares do cérebro, no livro No Mundo Maior, pelo mentor Calderaro. Nós temos 3 andares no cérebro. O primeiro deles, onde a grande maioria se situa, é nos nossos instintos selvagens, violentos, agressivos, que ainda não superamos. O segundo andar é a consciência. Consciência para analisarmos isto. A partir do momento que vamos vencendo essas sombras, vamos pegando o elevador para o córtex pré-frontal, dos ajustados,
dos alinhados com as leis de Deus, daqueles que buscam as bem-aventuranças, norteando suas vidas. Ainda estamos sob efeito atávico das nossas condições ainda bestiais, agressivas, que têm sobrevivido a milênios na jornada ascendente do animal para o homem. Não será vencido de um só golpe no trânsito do homem para o anjo. Olha a colocação de Jesus. Não vamos nos tornar espíritos puros, sublimes, estrelados, simplesmente num átimo, da noite para o dia. A raiva, a agressividade, esse lado ainda selvagem que está em nós, precisa ser identificado, precisa ser entendido e compreendido para as devidas mudanças. Então não será vencido de um golpe, disse Jesus. Nesse nosso trânsito de um homem ainda repleto de deficiências para a condição de angelitude. Todavia, se o aprendiz do Evangelho não se exercitar nas lições de fraternidade, de renovação moral, jamais alcançará a plenitude do amor. Veja o que Jesus nos fala. Se não exercitarmos, pois tudo é um exercício constante, vai haver naturalmente, e está havendo entre todos nós, um choque do homem de antanho, agressivo e violento, com a proposta de mudança, de sermos espíritos melhores, visitados por Jesus. Portanto, tudo é uma questão de exercício. Não ocorrerão bênçãos, nos transformando para sermos eleitos e acharmos equivocadamente que estamos já destinados ao céu. Isso é um grande equívoco, que infelizmente ainda se processa esta ideia de que vamos para o céu. Não, são exercícios constantes da prática da fraternidade, da renovação moral, para alcançarmos a plenitude do amor. Por isso insisto, disse Jesus, se somente amamos os que nos amam, em que seremos melhores do que os fariseus, do que os publicanos? Imprescindível amar, e amar os inimigos, até que aqueles se sintam aturdidos pela nossa afeição. Olha como Jesus nos fala. Amar nossos inimigos provocará neles um aturdimento pela afeição do amor que temos por eles, infelizes, incapazes, ignorantes, preconceituosos. Jesus silenciou. Simão Pedro compreendeu a gravidade do ensinamento e mentalmente atirou-se na direção do futuro. Somos nós. Sermos Simões Pedros, compreendendo a gravidade desses ensinamentos profundos e mentalmente, meus irmãos, nos atirarmos em direção ao que nos aguarda. Futuro belo, suave, florido, fragrante, que alimentará nossos espíritos para continuarmos nossa caminhada. Pedro percebeu as lutas por vindouras, começando a conscientizar-se das renúncias, dos sacrifícios que o Evangelho exigia e que nos exige. Aí está a lição difícil. O sacrifício que o Evangelho nos exige. E à noite, ao alto, em estrelas de prata,
cantava uma grandiosa melodia de luz no zimbório, ou seja, no firmamento, aguardando o futuro. É assim que temos que estar. Estamos ainda na noite. Não é a noite simplesmente a noite. É a noite do Espírito, a aguardar a madrugada. E a madrugada vai aguardar o alvorecer, é o Dealbar de todos nós. Cantando essa melodia, saber aguardar, a melodia da paciência, a melodia do amor, aguardando o futuro. Jesus, chamado de um cantor, tanto que ele é cognominado o cancioneiro do amor, desceu as lutas, a fim de selar com exemplo a sublime mensagem de amor aos atormentados e os atormentadores do mundo. Não poderemos esquecer algumas colocações para revestir tudo que falamos da lição difícil de um capítulo de um livro maravilhoso, recomendável, Garimpo de Amor, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo. E há um capítulo lá chamado Amor e Jesus. E diz a nossa querida Joana: a semelhança do sol generoso que dá vida aos bons, mas também dá vida aos maus, dá vida aos nobres, dá vida aos plebeus, aos ricos e aos pobres, aos simples e aos fatos, aos vaidosos, sem qualquer distinção. O seu, Jesus, é o amor que não seleciona, como nós selecionamos, espraiando-se com claridade diamantina para que dilua toda a sombra em predomínio. E assim acontecerá. E assim já está acontecendo. A nossa missão é diluirmos não só as nossas sombras, não só os nossos equívocos, mas também dos demais companheiros, aqueles que estão na retaguarda, aqueles que não despertaram, aqueles que ainda não encontraram o endereço de Jesus. A revolução do amor, meus irmãos, com ele, com Jesus, começou em novas bases, a partir, como disse, da instituição do Evangelho, das bem-aventuranças. E, portanto, por ser uma lei divina, nunca cessará. Porque em cada época da humanidade, em cada estágio da evolução humana, esse amor se apresentará. Mais transcendente, mais profundo, cumprindo a evolução humana. Claro que desejamos, sobre todos os aspectos, que o amor reine entre todos nós, mas isto ainda é impossível, dada a condição de inferioridade de muitos espíritos que ainda se arrastam nas teias dolorosas do egoísmo. Mas esse amor arrastará vidas. E aqueles que amarem se entregarão confiantes, em regime de totalidade. Por amor, Jesus repreendeu os hipócritas que o tentavam, os vendilhões que enxovalhavam o templo, que deveria ser dedicado a outros mistérios, os sacerdotes venais, os herodianos vulgares e os fariseus pusilânimes, covardes. E
E mesmo quando estava considerado morto e vencido, por amor, Jesus retornou ao convívio dos amigos temerosos, da sua mãe ansiosa, de viandantes preocupados, da multidão que se reuniu na Betânia a fim de escutar João, o evangelista, falar sobre ele. Tanto que João disse, está lá no seu evangelho, Deus é amor e Jesus também é amor. São dois termos da mesma realidade, para depois então somente ascender aos páramos imortais. Aí está o grande exemplo do Cristo, quando se materializou, ressuscitou, no sentido de ter reaparecido, para que fosse visto, para que conclamasse a perenidade da existência, porque todos nós somos imperecíveis, não o corpo, mas o espírito. Algo mais vibrante, de maior felicidade que isto, para encararmos os momentos difíceis que ocorrerão. Só então Jesus voltou para os páramos angelicais onde ele habitava, a comunidade dos espíritos puros. Ninguém jamais amou conforme Jesus o fez. Como foi dito, ele dividiu a história da humanidade, muito mais pelo amor do que pelas palavras e pelos feitos. Que em verdade ornava o seu profundo amor, que se expressava pelas palavras doces, suaves, e pelos seus feitos de comiseração, de compaixão, aqueles que sofriam. Jesus é o símbolo do amor, porquanto não amado, continuou amando. E prosseguirá até o fim dos erros, ao fim dos tempos. Jesus nunca será esquecido. Como disse de início, dois marcos o caracterizam: a sua vinda entre nós, para nos trazer todo esse manancial de beleza, de suavidade, e também nos deixando o grande hino, o grande louvor, para que nós possamos seguir, mesmo sabendo que são lições difíceis, mas bem-aventuranças. Nesses momentos de dor, de dificuldade, não poderemos esquecer uma de suas bem-aventuranças. Quando Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, porque serão consolados, serão abençoados. Vinde a mim, vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Jesus jamais poderá ser esquecido. Nunca te esqueças, irmão, nunca, em qualquer situação, a mais penosa que se te apresente, que o amor possui a solução para todas as dificuldades. E Joana de Ângeles termina nos concitando ao amor. Diz ela: ama, pois, sempre. E sabemos que o exercício do amor começa dentro de nós. Tanto que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. O alto amor. O alto amor é a consideração mais resignada das nossas condições ainda imperfeitas. Isto é o alto amor. E nos amando, passaremos a amar o próximo. E como Deus está em tudo,
amaremos Deus. Então esta é a trilogia clássica do Cristo. Inesquecível, incomparável, inatacável. Pois o amor vencerá todos os obstáculos, quaisquer que sejam. Então, queridos irmãos, é uma lição difícil. Reconhecemos, sob todos os aspectos, seguir Jesus, cumprir suas leis de amor, vencer etapas, e que esse ano de 2025 seja apenas um prefácio do grande livro que já estamos escrevendo na história da humanidade, o nosso livro. E cada um tem seu livro. Que as letras sejam respingadas de amor, para que tenhamos um ano nobre, alegre, feliz, esperançoso, porque somos imortais. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Ó Mestre querido, ó Mestre de amor, Tu mesmo disseste, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei, e aqui Ele está, trazendo suas lições no âmago de nossos corações, na essência de nossas almas, porque o reino de Deus está em nós, e nada, mas nada, nos tirará desse reino. Cabe-nos a grande abertura espiritual para que um dia, sabe lá quando, chegarmos a esse reino de felicidade, de amor pleno, de co-criador profundo, porque estaremos ao lado do Cristo. Ó Mestre querido, as palavras são poucas para agradecer este momento. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.